E habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tive. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás tu sobre nós, ou dominarás tu sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e das suas palavras. E teve ainda outro sonho, e contou-o a seus irmãos e disse: Eis que ainda tive outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contou-o a seu pai e a seus irmãos. E seu pai o repreendeu e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe, e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E foram os irmãos de José apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. E disse Israel a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E disse-lhe: Vai agora, vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebron, e foi a Siquém. E achou-o um homem, e eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos, dize-me, peço-te, onde eles apacentam o rebanho. E disse o homem: Já se foram daqui, porque ouvi dizer que iam a Dotã. Então foi José após seus irmãos, e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matar. E disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas. E diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Mas ouvindo Rubem isto, livrou-o das suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Disse-lhes mais Rubem: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, mas não lanceis mão sobre ele. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, despiram a José da sua túnica, da túnica de várias cores que trazia sobre si. E tomaram-no e lançaram-no na cova. A cova, porém, estava vazia. Não havia água nela. E assentaram-se a comer pão. E levantando os seus olhos, olharam. E eis que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Então disse Judá a seus irmãos: Que proveito haverá em matarmos a nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, pois ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. E passaram os mercadores midianitas, e eles tiraram José da cova, e venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata. E estes levaram José ao Egito. E voltou Rubem à cova, e eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes, e voltou a seus irmãos, e disse: O jovem não aparece, e eu, aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai. E disseram: Achamos esta. Conhece agora se é a túnica de teu filho ou não.
E ele a conheceu e disse: é a túnica de meu filho, uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então rasgou Jacó as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos, e lamentou seu filho por muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolá-lo. Recusou, porém, ser consolado e disse: certamente descerei à sepultura chorando por meu filho. Assim o chorou seu pai. Os midianitas, porém, venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Gênesis capítulo 37 marca o início de uma das histórias mais profundas da Bíblia, a jornada de José. O capítulo começa com sonhos e termina com traição, revelando que o caminho das promessas muitas vezes passa por rejeição e dor. José é odiado não por fazer o mal, mas por carregar um propósito que ainda não era compreendido por aqueles ao seu redor. Seus sonhos despertam inveja, e a túnica que simbolizava favor se transforma em motivo de ódio. Aquilo que deveria representar amor acaba se tornando sinal de divisão. Mesmo assim, os sonhos de José não vêm dele, mas de Deus, e por isso não podem ser anulados pela inveja humana nem pelas circunstâncias difíceis. Quando José é lançado na cova e depois vendido como escravo, parece que tudo chegou ao fim. Porém, a cova não é o término da promessa, mas o início do processo. Deus continua trabalhando mesmo quando não vemos sinais visíveis da sua ação e quando tudo parece silêncio e abandono. Este capítulo nos ensina que Deus usa processos dolorosos para preparar aquilo que Ele prometeu. O silêncio de Deus não significa ausência, mas preparação. A rejeição não cancela o propósito e a injustiça não impede o cumprimento da vontade divina no tempo certo. Gênesis 37 nos lembra que sonhos dados por Deus podem ser atacados, mas jamais destruídos. Aquilo que começa em rejeição pode terminar em exaltação, porque Deus transforma dor em crescimento, injustiça em testemunho e processos difíceis em instrumentos de redenção. Gênesis capítulo 38. E aconteceu no mesmo tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou com um homem adulamita, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e ele chamou o seu nome e concebeu outra vez, e teve um filho, e chamou o seu nome Onã. E tornou ainda a conceber, e teve um filho, e chamou o seu nome Selá. E estava ele em Quezibe quando o teve, e Judá tomou mulher para seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher de teu irmão, e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, sabendo que a descendência não havia de ser sua, aconteceu que, entrando a mulher de seu irmão, derramava em terra, para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mau aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, porque dizia: para que porventura não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi e ficou em casa de seu pai. E passaram-se muitos dias, e morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E, consolado Judá, subiu aos tosquiadores das suas ovelhas, ele e Ira, seu amigo adulamita, a Timna. E foi dito a Tamar: eis que teu sogro sobe a Tina para tosquiar as suas ovelhas. Então ela tirou de si as vestes da sua viuvez e cobriu-se com um véu e se disfarçou. E assentou-se à entrada de Enaim, que está no caminho de Tina, porque via que Selá já era grande e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por uma meretriz, porque ela havia coberto o seu rosto.
E dirigiu-se a ela no caminho e disse: Vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porque não sabia que era sua nora. E ela disse: Que me darás para entrares a mim? E ele disse: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: Dar-me-ás penhor até que o envies. Então ele disse: Que penhor é que te darei? E ela disse: O teu selo, e o teu cordão, e o teu cajado que tens na mão. E deu-lhes, e entrou a ela, e ela concebeu dele. E levantou-se, e se foi, e tirou de si o véu, e vestiu as vestes da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito pela mão de seu amigo Adulamita, para receber o penhor da mão da mulher. Porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: Onde está a meretriz, que estava em Enaim, junto ao caminho? E disseram: Aqui não esteve meretriz alguma. Então tornou a Judá e disse: Não a achei. E também os homens daquele lugar disseram: Aqui não esteve meretriz alguma. E disse Judá: Tome-o para si, para que não venhamos a ser desprezados. Eis que enviei este cabrito, e tu não a achaste. E aconteceu que, como de quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. E disse Judá: Tirai-a fora, para que seja queimada. Tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: Do homem de quem são estas coisas estou grávida. E disse mais: Reconhece, peço-te, de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. Então reconheceu Judá e disse: Mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho, e nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz, e eis que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu que, dando ela à luz, pôs a mão fora, e a parteira tomou, e atou um fio encarnado na sua mão, dizendo: Este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a sua mão, eis que saiu seu irmão. E ela disse: Como rompeste, sobre ti seja a ruptura. E chamou o seu nome Pérez. E depois saiu seu irmão, que tinha o fio encarnado na mão, e chamou o seu nome Zerá. Gênesis 38 parece interromper a história de José, mas revela algo essencial. Deus continua agindo mesmo em histórias marcadas por erros humanos. Judá falha como pai e líder ao não cumprir sua responsabilidade com Tamar, tentando proteger seu último filho e ignorando a justiça. O silêncio e a omissão de Judá geram consequências profundas. Tamar, embora use um meio controverso, busca aquilo que lhe era devido dentro da lei da época: descendência e proteção. Quando Judá é confrontado com a verdade, ele reconhece sua culpa e declara que Tamar foi mais justa do que ele. Esse reconhecimento marca um ponto de mudança em sua vida. De Perez, filho de Tamar, viria a linhagem real que levaria até Davi e, mais tarde, até Jesus. Isso mostra que Deus não depende da perfeição humana para cumprir seus planos. Ele redime histórias quebradas e transforma situações marcadas por pecado em instrumentos do seu propósito maior. Gênesis 38 nos ensina que Deus vê a justiça, mesmo quando ela é negligenciada pelos homens. Ele confronta líderes, expõe hipocrisias e usa arrependimento para alinhar novamente o caminho. A graça de Deus não ignora o erro, mas o transforma quando há reconhecimento e verdade. Gênesis, capítulo 39. José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. E viu seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. E José achou graça a seus olhos, e o servia. E ele o pôs sobre a sua casa, e entregou em sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo.
E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou, e disse à mulher de seu senhor: Eis que meu senhor não sabe do que há comigo em casa, e entregou-me tudo o que tem nas minhas mãos. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela, nem para estar com ela, sucedeu num certo dia que veio ele à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e saiu fugindo para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste na sua mão e fugira para fora, chamou aos homens da sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, trouxe-nos este hebreu para escarnecer de nós. Entrou a mim para deitar-se comigo, e eu gritei em alta voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E ela pôs a veste de José consigo, até que seu senhor veio à casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Entrou a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe dizia: Conforme estas palavras me fez teu servo, se acendeu a sua ira. E tomou o senhor de José e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos, e ficou ali na prisão. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo o que ali se fazia. E o carcereiro mor não via coisa alguma do que estava na mão de José, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Gênesis 39 mostra que a presença de Deus não impede provas, mas garante propósito nelas. Mesmo como escravo, José prospera porque o Senhor está com ele. A fidelidade de José não depende de posição, mas de caráter. Onde ele está, Deus se manifesta através do seu testemunho. A tentação enfrentada por José revela um coração alinhado com Deus. Ele não vê apenas a consequência humana, mas o pecado como uma ofensa contra o Senhor. Fugir não é fraqueza, é sabedoria. José prefere perder posição a perder a comunhão com Deus. Mesmo sendo injustamente acusado, José não é abandonado. A prisão se torna outro ambiente onde a graça de Deus se manifesta. Aquilo que parecia retrocesso era, na verdade, preparação. Deus continua prosperando José, mesmo em lugares de injustiça e silêncio. Gênesis 39 nos ensina que fidelidade nem sempre livra da dor imediata, mas sempre conduz ao cumprimento do propósito. Deus estava com José na casa, no campo e na prisão. Onde Deus está, nenhuma circunstância é desperdiçada.